Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos fazer a meditação do Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, da sexta semana da Páscoa. O Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 16 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ainda um pouco de tempo e já me não vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a vir. Vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. E que significa também eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que eles queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E a vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, nesse evangelho de hoje, dessa quinta-feira, nós encontramos essa fala de Jesus, que diz: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois um pouco de tempo e me tornareis a ver. E quando Jesus fala isso, os discípulos se questionam: o que significa isso? O que é que ele quer dizer com isso? Mas eu trago para nós dois sentidos dessa fala do Senhor. Primeiro, é claro que Jesus está falando da sua morte. Um pouco de tempo ele iria morrer e os discípulos não iriam mais vê-lo. E mais um pouco de tempo Jesus iria ressuscitar e de novo os discípulos iriam vê-lo. Mas também nós podemos associar isso à ascensão de Jesus, quando ele fala isso com os seus discípulos. Porque quando Jesus ressuscita, ele aparece ainda para os seus discípulos, apóstolos. E podemos levar o sentido desse versículo também, porque um pouco de tempo Jesus iria acontecer a ascensão e os seus discípulos não mais o veriam, E um pouco de tempo vai acontecer a segunda vinda do Senhor e os discípulos se tornarão a ver, no caso nós. Ou também na nossa morte, quando passarmos pelo juízo através da nossa morte. E assim, voltando um pouco falando sobre essa ascensão de Jesus. Quando acontece a ascensão, se inaugura para os discípulos e também para nós, para a igreja, um tempo novo. Uma forma diferente de Jesus estar conosco. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Até o fim dos tempos ele estaria conosco. E ele está. Mas ele está de um modo diferente de como ele estava na época dos seus discípulos, embora nós não vemos, E os discípulos e apóstolos também, depois da ascensão, não viram mais o Senhor. Mas Jesus está presente, está conosco. E esse tempo novo, inaugurado para nós, vem trazer para nós esse modo diferente de Jesus estar, Precisamos ter fé, acreditar que Jesus está conosco. E nós podemos até, ou você pode até alguma vez pensar: se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, seria diferente, seria melhor. Mas, meus irmãos, nós temos graças muito maiores do que os apóstolos tiveram. A presença corpórea de Jesus é diferente da presença que nós temos dele agora. Por quê? Porque quando Jesus veio na sua missão, que ele nasceu, se fez homem, quando Jesus estava com o seu discípulo ou com a sua mãe, ele estava simplesmente com aquela pessoa. Ele não estava presente em todos os lugares. Deus Pai estava, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, não. Ele estava ali como um homem. E nós temos a graça de ter Jesus conosco sempre. Eu estou com Jesus comigo aqui. E você está com Jesus aonde você está agora. Porque ele tem, sendo Deus, ele tem essa graça da onipresença. Mas ali no tempo dos seus discípulos e dos apóstolos, a sua convivência, não. Jesus, aonde ele estava simplesmente naquele lugar. E assim nós temos muitas outras graças. Nós temos a graça da Eucaristia. Embora nós não vemos Jesus, o seu corpo, os seus olhos, sua boca, mas nós temos a presença concreta de Jesus na Eucaristia. Jesus está conosco.
E precisamos ter fé. Ter fé nessa presença de Jesus conosco sempre e ter fé na Eucaristia. E que o Senhor ele possa nos dar essa graça dessa fé, nos dar a graça de comungá-lo mais vezes, buscando a sua presença, de adorá-lo mais vezes. E mesmo sem ter sensações, sentimentos, possamos buscar o Senhor com fé, ter essa fé, mas acreditando também e esperando que nós o veremos. Mais um pouco de tempo nós o veremos. Quer Jesus volte na sua segunda vinda ou através da nossa morte, que nos levará para o encontro definitivo com o Senhor e nós o veremos, Assim como os seus discípulos que ouviram isso da boca de Jesus já ouviram, nós também o veremos. E que Deus nos dê essa graça, a graça de saber que Jesus está conosco sempre, que nós temos muitas graças especiais e também a graça dessa fé, de esperarmos esse pouco de tempo para vermos o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.